Sem dúvida, o maior desejo de quem realmente ama a Deus é agradar o seu Senhor, sendo uma pessoa obediente à voz de Deus. Mas para você ser obediente à voz de Deus, você precisa descobrir como agradar a Deus e parar de praticar as mesmas atitudes que muitas pessoas fazem. Elas dizem amar a Deus, mas na verdade não amam. E vejo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 6, versículo 46: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E para você não ser como uma pessoa do versículo que eu acabei de ler, hoje eu vou te apresentar 6 atitudes que agradam a Deus. E o resultado que você terá de hoje em diante é ser uma pessoa que Deus ama. Deus vai se agradar muito de você. Então eu te convido a colocar em prática esses 6 ensinamentos, pois assim você não será mais um em meio à multidão, e sim um amado por Deus. E se você já gosta desse tipo de conteúdo relacionado à palavra de Deus, já aproveita para poder se inscrever aqui no canal. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos e deixe o like. Meus irmãos, para a gente começarmos, eu quero pegar o exemplo de Jesus. Jesus, ele era Deus e não precisava provar nada para ninguém. Mas veja a humildade dele. Mesmo ele sendo Deus, ele veio na terra em homem e fez aquilo que ele queria que a gente fizesse. Olha o que está lá em João, no capítulo 8, no versículo 29. Aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixa sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Olhem, meus irmãos, que lindo! Mesmo Jesus sendo Deus, ele deixou isso para nós, fazer aquilo que é da vontade do Pai. Antes de passarmos para essa lista, meus irmãos, vamos analisar uma coisa aqui também. Deus conhece o limite de cada um. Ele sabe a nossa capacidade humana. Ele sabe que o nosso corpo só puxa para o pecado. E Jesus foi a prova disso. Jesus chorou, ele passou por tudo que você passou. Então ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe até aonde você consegue ir. Se você pecou, peça perdão e prossiga em frente. Então vamos à primeira atitude que agrada a Deus, que é consertar o que está errado em sua vida. Bom, meus irmãos, aqui você deve analisar a sua vida, parar para sentar, ver o que está errado, veja se as atitudes que você está fazendo, Jesus Cristo faria. Jesus andava com todo tipo de pessoa, mas só que ele andava anunciando o reino do Pai. Ou seja, meus irmãos, veja se as atitudes suas diante dos seus amigos é do agrado de Deus. Será que Jesus Cristo falaria o que você está falando? E olha lá, meus irmãos, em Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, meus irmãos, é assim que você vai saber o que está errado em sua vida para você consertar. Aqui eu estou te apresentando o erro e trazendo a solução. O que você vai fazer, irmão? Você vai ler a palavra de Deus, não vai olhar para a direita nem para a esquerda. Assista pregações no YouTube, assista vídeos como esse no YouTube que trazem a exposição da palavra de Deus. Você descobrindo a vontade do Pai, que é o que está na Bíblia Sagrada, você vai começar a consertar a sua vida, vai pedindo ajuda a Deus e Ele vai te ajudando. Então vamos para a segunda atitude que agrada a Deus, que é lutar contra o pecado. Bom, meus irmãos, você já localizou o erro, você já sabe o que é de Deus e o que não é. Agora você deve lutar contra o pecado. Você precisa resistir. Se você assistia coisas que não eram do agrado de Deus, se você ingeria bebidas alcoólicas que não é do agrado de Deus, que eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso, vou deixar esse link aqui na descrição. Então você vai começar a lutar contra essas vontades, você vai pedir ajuda a Deus, porque só Deus vai te capacitar.
não é pelas suas forças, é Deus que vai te ajudar a você chegar numa perfeição para agradar o Pai. Veja, meus irmãos, o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois da provação receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha que lindo, meus irmãos, como é bom ser aprovado por Deus depois da gente passar por uma provação. Às vezes, meus irmãos, vai aparecer circunstâncias, uma oportunidade para você mentir, uma oportunidade para você enganar, para você vender, uma oportunidade para você roubar. E se você passar por essa provação, se você resistir ao pecado, você vai estar sendo uma pessoa que agrada a Deus. E a terceira atitude para agradar a Deus é caminhar com Deus todos os dias. Na Bíblia, houve um homem tão íntimo de Deus que Deus decidiu levar ele para o céu antes mesmo dele ter morrido. Esse homem era um descendente direto de Adão, que se chamava Enoque. Veja o que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 5, no verso 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Isso é lindo, meus irmãos, que possamos pegar o exemplo de Enoque. Enoque foi uma pessoa tão íntima de Deus que Deus decidiu levar ele. Isso é muito bom, meus irmãos. Se a gente for olhar para Abraão também foi chamado amigo de Deus. Agora imagina, meus irmãos, o Criador do universo, o ser que não é criado, chamar um homem mortal de amigo. É muita intimidade com Deus. Mas olha só, meus irmãos, para animar vocês, olha só o que Jesus Cristo disse lá em João, no capítulo 15, no versículo 13 até o versículo 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque os servos não sabem o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Isso é lindo, irmãos. Jesus também nos chamou de amigos. Mas só que para a gente ter essa intimidade com Cristo, basta a gente praticar o versículo 14, que ele diz que a gente deve cumprir o que ele está falando. Lembrando que se a gente for voltar na primeira atitude, que é consertar o que está errado em sua vida, se você fazer isso, você já é um amigo de Cristo, porque Jesus pediu para a gente fazer aquilo que ele pede. Então, meus irmãos, é muito bom a gente ser chamado de amigo de Deus. Então pratique, arrisca esse terceiro ensinamento que eu tenho certeza que você vai tirar muitos sorrisos de Deus. Vamos para o quarto ensinamento, que é ajudar os irmãos em suas necessidades. Irmãos, todos os dias a gente passa por problemas, dificuldades, às vezes financeira, às vezes espiritual. Até Jesus passou por isso. Como é bom a gente ter uma pessoa ao nosso lado. Imagine você naquele momento seu de aflição, que você estava ali cabisbaixo, após ter passado por um processo ruim, e veio uma pessoa até você e te consolou. Isso é lindo, meus irmãos. Isso é de Deus. Não é você apontar o erro, é você ajudar a pessoa. Ajude a pessoa com financeiro, se você tiver, se ela estiver precisando de ajuda e você tiver dinheiro para ajudar ela, ajude ela com alimentos, às vezes com roupa, com uma coberta para a pessoa vestir. Isso já é uma ajuda. E olha, meus irmãos, o que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ou seja, meus irmãos, a gente está na terra dos vivos. Você tem a oportunidade de ajudar as pessoas. Use o seu telefone, escreva uma mensagem, escreva algo que vai edificar a vida de alguém. Abençoe as pessoas.
Ajude com palavras, com alimento, e você será bem próspero. Deus vai te abençoar. Amém, irmãos? Então vamos para a quinta atitude para agradar a Deus, que é viver em comunhão com os irmãos em Cristo. Aqui, meus irmãos, Jesus, ele era a novidade do momento. Ele sempre andava cercado de pessoas. Onde ele chegava, ele era novidade, ele era exclusividade. E ele sempre harmonizou com todo mundo bem. E nos dias de hoje, meus irmãos, muitas pessoas desistem de conviver com os irmãos em Cristo por causa das diferenças religiosas, pensamentos ou opiniões. Às vezes muitas pessoas saem da congregação e vão para outra procurando melhoras. E isso é meio complicado, meus irmãos. Hoje em dia, quando se fala em comunhão, em irmãos de igreja, quem é da igreja sabe que realmente tem um certo problema. Vamos ver aqui Salmo 133, o primeiro versículo somente. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Deus quer a união entre a gente. Deus quer que você seja uma pessoa de convívio. Tolere, meus irmãos, a diferença dos outros, desde que essa tolerância não seja, por exemplo, eu apoiar uma coisa que Jesus é contra, porque eu tenho que fazer aquilo que Jesus faria. Então se esforce, meu irmão. Se você está com uma pessoa que está com um pensamento errado, que não é de Deus, senta com ela, mostre o erro, mas apresente a solução. Não entre em conflito com seus irmãos. Amém, meus irmãos? Então vamos para a sexta atitude para você agradar a Deus. Você está quase lá, meus irmãos. E a sexta é: tenha fé. E olha lá, meus irmãos, o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Olha, meus irmãos, com isso aqui a gente fecha a chave dessas atitudes que a gente precisa ter para agradar a Deus. Você precisa ser uma pessoa de fé. Se a gente for olhar, olhem para Davi, meus irmãos. Eles estavam passando ali por um processo onde eles já não tinham mais fé. E Davi foi à luz, ele creu em Deus e Deus o recompensou. Se a gente for olhar também, olha Paulo preso na cadeia por causa do evangelho, falava de Cristo, tinha fé, então ele foi recompensado. E até hoje o que Paulo escreveu nos influencia por inspiração do Espírito Santo. Então, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A partir de hoje eu tenho fé que você nunca mais será o mesmo. Eu peço que você deixe aqui na descrição qual dessas seis atitudes aqui que você mais gostou. Deixa aqui também na descrição sugestão de vídeo. Agora pega firme, meus irmãos, com o Senhor. Lembrando que a chave é: você nunca vai conseguir por suas forças. Ore e peça ajuda a Deus, que o Espírito Santo vai te dar força. E assim você não será mais um em meio à multidão, e sim um filho de Deus. E se você não se inscreveu aqui no canal, já aproveita para poder se inscrever, porque aqui o foco é conteúdos relacionados à palavra de Deus. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo. A paz do Senhor.